Gênesis 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Esse episódio aqui em que nós estamos lendo vai relatar uma atitude do Senhor com o povo daquela época, daquela geração. Um povo que o Senhor tinha criado, que era o povo de Deus e que ainda é. Israel é o povo de Deus. Israel não deixou de ser povo de Deus, Israel continua a ser povo de Deus. Deus está tratando com Israel porque Israel rejeitou o Messias, mas o Senhor há de restaurar aquele povo. Está tratando com eles por ter rejeitado o Messias, está tratando hoje com a igreja na dispensação da graça, de maneira que até se completar o número dos eleitos, daqueles que hão de ser salvos pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Após isso o Senhor voltará a tratar com Israel. Mas o Senhor aqui tomou uma atitude que para muitos é um absurdo. Muitas pessoas não compreendem o dilúvio e chegam até a dizer que Deus é esse, que mata pessoas, que manda um dilúvio de água, enchente, que mata milhares, milhões, não sabemos o número de pessoas, pelo menos eu não sei. Que Deus é esse? Mas a pergunta que deveria ser feita não é que Deus é esse, a pergunta que deveria ser feita é: que povo é esse? Povo em que o Senhor resolveu dar cabo, em que o Senhor resolveu punir em água. Por ser Ele Deus, Criador, Todo-Poderoso e Santo, eu pergunto, o que é que Deus não pode fazer? A Bíblia diz que a única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Está escrito. A única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Mas tudo mais, Ele dá a vida e Ele tira a vida. Por quê? Porque Ele é o autor da vida. Não importa se eu ou você concorda ou não concorda com isso, entende ou não. E nós podemos até não entender por estar se tratando de um Deus Todo-Poderoso. O único e verdadeiro Deus, que tem poder para tudo. É fato que muitas pessoas não conhecem esse Deus. Esse Deus é desconhecido por muitas pessoas e muitas vezes ele é mal anunciado. Pessoas que dizem: ah, Deus é amor, Deus quer lhe abençoar, Deus quer ver você bem, Deus quer que você sinta-se feliz, Deus quer que você que tudo de bom aconteça com você. Veja, essa não é a mensagem que o Evangelho nos ensina. A mensagem que o Evangelho nos ensina é que Deus é santo. A mensagem que o Evangelho nos ensina é que Deus é poderoso. A mensagem que o Evangelho nos ensina é que Deus é justo. A mensagem que o Evangelho nos ensina é que nós somos pecadores. A mensagem que o Evangelho nos ensina é que nós somos inimigos de Deus por conta das nossas obras. Nós, eu digo aqueles que não creram no Filho de Deus ainda. Toda a raça humana caída em Adão é inimiga de Deus. É tanto que quando ouve falar de Deus, vira o rosto, entroncha a cara, faz biquinho, questiona, critica. Quando a mensagem é anunciada para uma mudança de vida, as pessoas dizem: que mudar de vida? Vamos curtir a vida porque não sabemos o dia de amanhã. Como disse Paulo lá em uma das suas cartas, a mente do homem natural é: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Todo homem natural pensa dessa maneira, que deve curtir a vida
como um todo. Porque daqui a pouco ele irá partir e não sabe o que vai acontecer após a sua morte. Essa é uma realidade para o homem natural. Porém, Cristo Jesus foi aquele que disse que existe salvação e existe condenação para o homem. O homem não está alheio. Deus está no mais alto dos céus, contemplando os maus e os bons. Ele é Deus. Ah, mas eu não conheço esse Deus. Tudo bem, eu entendo que você não conhece esse Deus, mas você só vai conhecer esse Deus se você for a Ele. Ninguém pode lhe revelar Deus. Somente Deus pode se revelar a você. Eu também não conhecia Deus. Os cristãos não conheciam a Deus. E não foi um esforço próprio de pesquisa, de faculdade de teologia, academia, ou seja lá o que for, não. Foi pela pregação do Evangelho que nós cremos no Filho de Deus e o Filho de Deus revelou o Pai a nós. Jesus disse: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então é Jesus quem vai revelar Deus para você. Se você crê. Se você crê no Evangelho, se essa palavra entrar no seu coração, se você recebeu o Espírito Santo, então você nunca mais terá dúvidas a respeito de Deus e você pode até não entender algumas atitudes que Deus toma por Ele ser Deus. Se nós entendêssemos a Deus, então nós éramos deuses iguais a Ele. Deus é um ser incompreensível. Quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Disse Paulo em Romanos 11, 36, se eu não me engano. Deixa-me ver aqui. Romanos 11, 36. Não é Romanos 11, 36. É outro texto. Deixa eu ver se eu encontro aqui, viu? Eu agora não lembro do texto. Mas o apóstolo Paulo vai dizer: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis os seus desígnios. Quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? É Romanos 11, 36 mesmo. Só que não é o 36, é do 30 e 33 em diante. Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então não existe na terra, Deus é único. Deus é Deus. É esse Deus que eu quero para mim, que eu creio. Eu não quero um Deus que eu possa entender tudo dele. Eu não quero um Deus que eu possa manipulá-lo. Eu não quero um Deus que eu obrigue ele a me dar as coisas e ele me dê. Esse não é um Deus. Esse é um sei lá o que. O Deus que fez a terra, o mar e tudo o que neles há e que tem domínio sobre toda a sua criação e que muitas vezes me deixa incompreensivo, confuso.
É esse o Deus que eu quero. É esse o Deus. Quando eu tenho dúvidas a respeito dele, eu vou em oração a ele. E quando ele quer, ele me responde, porque tem coisas que ele não responde. Deuteronômio, capítulo 12, verso 32, vai dizer assim: não é o 12:32. É um texto de Deuteronômio que diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Ou seja, existem coisas encobertas que pertencem a Ele. E Ele não vai revelar a ninguém porque é próprio dele, do Deus Todo-Poderoso que Ele é. E esse texto aqui em que nós estamos lendo de Gênesis 6, de 5 em diante, vai mostrar exatamente aquilo que as pessoas não compreendem. As pessoas acham que merece tudo de bom de Deus e que Deus deveria ser como um Papai Noel que traz presente todos os anos, né? Se Papai Noel existisse, é claro, que é uma lenda. Que deveria trazer presente sempre que a pessoa precisasse, porém Deus, Ele trata com o ser humano de acordo com a santidade dele. Ele chama as pessoas pecadoras ao arrependimento e à fé no seu Filho para que tudo lhe vá bem. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ah, mas eu não quero. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. As pessoas querem fugir da condenação por si próprias, mas a condenação só pode livrar da condenação aquele que condena, que é Deus, porque você pecou contra Deus. Então o que pode me fazer fugir da condenação de Deus? É eu confessando a Deus os meus pecados, é eu me arrependendo, é eu clamando diante dele por misericórdia. Quem sabe Ele possa ter misericórdia de mim. Porque a palavra do Senhor nos mostra também que não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. É Deus quem usa de misericórdia e salva a pessoa ou não, como ele fez com Esaú. Ele amou a Jacó e aborreceu Esaú. E Esaú clamou com lágrimas, e não teve o perdão de Deus. Deus não perdoou. E o verso que nós estamos lendo diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus vê o seu coração, Deus vê o meu coração, Deus vê a maldade. Deus não é cego. Ele está no mais altos céus e habita também na terra entre os homens. Ele é onipresente. Ele é onisciente, Ele é onipotente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Só existe uma maneira de nos livrarmos da condenação. É crendo no seu Filho, que se entregou a si mesmo para remir os nossos pecados. Se entregou na cruz do Calvário, substituiu todo aquele que nele crê. De maneira que qualquer um que crer nele não chegará diante de Deus como um condenado, mas como um justificado. Não como um pecador, mas como um santo. Então o Senhor viu a maldade do homem que havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Deus vê o pecado do homem e trata. Ninguém pense que Deus vai deixar passar os pecados daquele que não tem fé no seu Filho.
daqueles que não crê. Deus conhece o coração de todos. Ele sonda os corações e dará a cada um segundo as suas obras. E a única obra que pode salvar o homem é a obra do seu Filho realizada na cruz do Calvário. Foi dito e repetido. Então não nos enganemos, Deus vê a maldade do coração. E nós devemos reconhecer que realmente temos maldade no coração. E ir de encontro a quem? A Deus. Ninguém pode lhe livrar. Não adianta fazer charminho, não adianta querer se desculpar. Chama o pecador ao arrependimento. Ele manda que o pecador confesse os seus pecados e creia no seu Filho. Nada mais do que isso. Não se trata de boas obras. As obras que os cristãos praticam são as obras que Deus pagou para os cristãos, como está registrado em Efésios, como o apóstolo Paulo escreveu. Se trata de fé. Somente a fé no Filho de Deus pode livrar o homem da condenação que há de vir sobre ele no coração. E a multiplicação das iniquidades. Se você ainda não foi a Cristo, se você ainda não se arrependeu, não confessou os seus pecados, vá até Ele. Não vá a nenhum outro. Não se trata de ir a padre, nem a pastor, nem a nenhum religioso, porque o seu pecado é Deus. E somente Deus pode lhe perdoar. Aplique essas palavras no seu coração, em nome de Jesus. Amém.